Estou aqui hoje em São José do Triunfo, estou aqui com o seminarista Fernando e eu vou conversar, bater um papo com ele aqui sobre a importância da Páscoa de Jesus Cristo. Boa noite, Fernando. Boa noite, Ed. Eu queria que você explicasse para a gente um pouco do verdadeiro significado da Páscoa. Então, Ed, a Páscoa é uma das festas mais antigas da história da humanidade. Inicialmente, os hebreus a celebravam como a festa da colheita. Ela era celebrada no tempo da primavera, quando os hebreus colhiam os frutos que eles plantavam e, recolhendo todo o fruto do seu trabalho, louvavam e bendiziam a Deus, celebrando assim esta festa da colheita. Depois, a Páscoa ela ganhou um novo sentido com o episódio da libertação do povo do Egito. A partir da ação de Deus através de Moisés, a Páscoa passou a ser celebrada como a festa da libertação do povo hebreu da escravidão do Egito. Por fim, Jesus, quando celebrava esta Páscoa com seus discípulos, deu um novo sentido para a festa da Páscoa. E nós então passamos a celebrá-la como a festa da ressurreição de Jesus. Então nós podemos dizer que a Páscoa teve 3 momentos na história da humanidade. Primeiramente, como uma festa da colheita, depois como a festa da libertação da escravidão e agora como a festa da ressurreição de Jesus Cristo. A palavra Páscoa em hebraico significa isso, passagem. Então, se no início nós celebrávamos a passagem de uma plantação para outra, depois da passagem da escravidão para a libertação, agora nós celebramos a passagem da morte para a vida. A gente observa no dia a dia, nesse mundo que a gente vive hoje, que as pessoas elas estão dando mais importância para o chocolate, para a troca de presentes. Como a igreja vê essa situação hoje em dia? Então, a igreja ela não é contra isso, mas isso não pode ser o fundamental da Páscoa. A Páscoa, antes de tudo, ela é a festa, a celebração dos mistérios da vida, paixão, morte e ressurreição de Jesus. É claro que todos esses símbolos têm a sua razão de ser. Por exemplo, o ovo simboliza a vida nova, o coelho que a gente batizou como coelho da Páscoa simboliza a fertilidade. O próprio chocolate também é um alimento que proporciona alegria. Então todo esse conjunto de símbolos que nós temos apontam justamente para isso, para a alegria da Páscoa e para a necessidade da gente fazer da Páscoa uma festa de transformação, uma festa da vida, uma festa da libertação. Libertação de quê? Libertação de tudo aquilo que nos oprime, libertação de tudo aquilo que nos faz mal, libertação de tudo aquilo que prejudica a nossa vida e a vida da sociedade. Então esses símbolos eles têm sua razão de ser, não vejo motivo para a gente ignorá-los, mas eles não podem ser a única razão da festa da Páscoa. Não faz sentido a gente saborear um ovo de Páscoa no domingo de Páscoa, sendo que a gente continua as mesmas pessoas depois dessa festa. Não, a Páscoa ela deve despertar em nós esse desejo de mudança, de transformação, de vida nova. Acho que se a gente faz esse compromisso e realiza essa passagem, esse salto de qualidade na festa da Páscoa, a gente pode sim aproveitar de tudo isso de maneira boa. Ao reconhecer que Jesus morreu na cruz para salvar os nossos pecados, a gente pode fazer essa colocação como uma doação, como uma fraternidade vindo do Mestre Jesus? Sim, ao se oferecer por nós no alto da cruz, Jesus nos dá aquele que é o maior de todos os mandamentos, o amor. Amor a Deus e amor ao próximo. E Ele nos dá o caminho. Amar como? Amar como Ele nos amou. A morte de cruz. A morte de cruz significa o quê? Que o nosso amor ele deve ser incondicional. A gente deve amar sem pedir nada em troca. A solução para os males do mundo de hoje é essa, é o amor. É a gente procurar fazer o bem sem ver a quem e sem exigir nada em troca.
Essa é uma forma muito importante para a gente estar levando nosso dia a dia, aprimorar nossa fé e nosso conhecimento através da Páscoa, dos ensinamentos da Páscoa. Não é verdade? Isso mesmo. Eu acho que a Páscoa, ela deve despertar em nós essa necessidade de uma vida nova. Tudo bem que a gente a celebra todos os anos, mas a vida humana, na sua dinâmica, é assim. Todos os dias a gente cresce numa determinada área da nossa vida, mas a gente retrocede em outras. Então a Páscoa é aquele momento que a gente tem de fazer um balanço daquilo que está bom, daquilo que está ruim, jogar fora aquilo que não presta e assumir novas posturas, novas atitudes, novos comportamentos diante do mundo, que também está em transformação e nos exige sempre atitudes novas. Então a Páscoa é o momento da gente refletir sobre a qualidade da nossa vida de fé. E a gente procurar endireitar a nossa vida sempre nessa estrada, na perspectiva do amor, de fazer o bem, de trabalhar na construção do mundo mais justo, mais humano e mais fraterno. Isso que é o reino de Deus. Jesus deixa claro para nós nesse tempo: eu vim para que todos tenham vida. E não é qualquer tipo de vida, é vida em plenitude, vida em abundância, vida de qualidade. E nós precisamos assumir essa postura, essa grande verdade que Jesus nos comunica nesse tempo pascal, de que a verdadeira libertação do mundo se dará através do amor, da aceitação desse amor de Deus que quer fazer parte da nossa vida, mas também no compromisso com esse amor libertador. Falando em amor, Jesus, ele fez um gesto muito humilde ao lavar os pés do discípulo. Como que a gente pode relacionar esse momento para a nossa vida hoje em dia? O gesto dos lava-pés é um dos gestos mais belos da Sagrada Escritura, porque ele nos aponta justamente para essa necessidade de cultivarmos uma atitude de humildade no nosso coração, para a gente acolher esse amor que Deus nos comunica e vivermos esse amor de forma concreta no nosso dia a dia. A gente precisa esvaziar o nosso coração de todas as pretensões, de todas as ambições, de todos os projetos que temos. Somente um coração vazio, no sentido de despojado, é capaz de acolher a grandeza desse amor que Deus exige de cada um de nós. E amar é isso, é se rebaixar com dignidade nos pés do outro, é servir ao outro, sem esperar receber nada em troca. Então o gesto de Jesus é um gesto completamente profético, principalmente nos dias de hoje, onde a gente sempre procura tirar proveito das nossas ações. É tão difícil encontrar essa gratuidade, esse fazer o bem sem esperar nada em troca, até mesmo com o avanço das redes sociais. Hoje em dia é muito comum as pessoas fazerem o bem para quê? Para postar no seu Facebook, no seu Instagram, no seu WhatsApp, para que todos possam ver o quão boa é aquela pessoa. O amor que Jesus nos comunica no gesto dos lava-pés é um amor discreto. É um amor que se humilha, um amor que foge dos holofotes, um amor que serve simplesmente por amor. Um outro ponto central também da encenação e da vida que foi vivida aqui na época de Jesus, também foi Jesus perdoando o bom ladrão. A profissão de fé do bom ladrão é uma das mais bonitas que a gente encontra na Sagrada Escritura, porque naquele momento ele tinha tudo para não acreditar em Jesus. Afinal de contas, ele olhava para o seu lado e via o quê? Um homem como ele, maltratado, crucificado e à beira da morte. Como acreditar que aquele homem era Deus? Difícil. E mesmo assim ele consegue dar esse salto na vida dele. Então eu acho que antes de tudo nós aprendemos com esse homem que nós devemos confiar em Deus, mesmo quando todas as situações parecerem indicar que ele não exista, de que não vale a pena seguir os seus ensinamentos, de que a sua mensagem não é verdadeira. É preciso confiar, é preciso acreditar. E também nós aprendemos com Jesus de que todos nós somos imperfeitos e temos as nossas limitações, e o perdão deve ser uma atitude constante no nosso dia a dia. Perdoar não é esquecer, mas lembrar com amor. Tem muitas pessoas que falam que não perdoam porque não conseguem esquecer.
De fato, às vezes é difícil esquecer algumas coisas que as pessoas nos fizeram, mas nós podemos olhar para aquilo com amor. E é assim que a gente vai se libertar. Eu acho que se a gente não perdoa por uma questão de fé, a gente deveria perdoar pelo menos por uma questão de inteligência. Porque o ódio, o rancor, o ressentimento, isso nos machuca. Às vezes a pessoa que não perdoa sofre mais do que aquela que feriu, porque ela fica remoendo aquele sentimento ruim dentro do seu coração. Então o perdão também é uma experiência libertadora. É uma experiência edificante, porque eleva o outro, aquele que machucou, aquele que feriu, aquele que se desviou, mas também é uma experiência libertadora, porque abre o coração daquele que perdoa. Então não é possível a gente viver o mandamento do amor sem a prática do perdão. Como que a gente faz quando a gente está muito magoado, coração muito ferido? Às vezes a pessoa faz um mal tão grande para a gente que a gente fica naquela dificuldade imensa de estar abrindo o coração para aquela pessoa, para estar perdoando. Tem alguma forma da gente fazer para conseguir perdoar de uma forma mais fácil? Eu encontro aí dois caminhos. O primeiro é uma prática antiga existente entre os monges da igreja, que é a ruminação. Você pegar um versículo bíblico e ficar repetindo aquele versículo na sua cabeça. Então escolha na Sagrada Escritura um versículo que fala do perdão ou do amor de Deus e fique com aquilo na sua cabeça repetindo. Eu acho que aquilo pouco a pouco vai te ajudar a fazer essa experiência do amor de Deus, esse amor que nos impulsiona para a prática do perdão. Por outro lado também, é preciso da gente exercitar o perdão no nosso dia a dia. Nós podemos comparar a prática do perdão como um exercício acadêmico, como uma dieta. Se a pessoa ela quer perder peso, se a pessoa ela quer moldar o seu corpo, ela precisa de uma disciplina na academia, né? Um ritmo de exercícios. E o perdão é a mesma coisa. Você não aprende a perdoar de uma hora para outra, é preciso exercitar. Então se você foi magoado por alguém, aproxime-se daquela pessoa aos poucos, dê tempo ao tempo para que o seu coração também, para que a graça de Deus haja e cure as suas feridas, e se apoie na palavra de Deus através desse método da ruminação. Eu acho que são 3 caminhos que a gente pode trilhar para a gente conseguir alcançar essa graça do perdão. Muitas pessoas falam, e eu já ouvi até padres falando, que quando a pessoa está afastada da igreja, não participa muito das coisas da igreja, das coisas de Deus, elas têm uma dificuldade maior para estar perdoando. Como que a gente pode fazer para conseguir estar trazendo essas pessoas para a igreja? Antes de tudo, através do nosso testemunho. Nós, como cristãos católicos, devemos testemunhar a nossa fé com nossas atitudes e nossas obras. Por que as pessoas se afastam da igreja? Muitas vezes porque elas não conseguem fazer essa experiência de Deus. E, na maioria das vezes, elas não conseguem fazer essa experiência de Deus por causa dos contra-testemunhos que ela encontra na igreja. Por causa das pessoas que muitas vezes não vivem com coerência a sua fé. São Francisco de Assis já falava, né? Anuncie o evangelho e, se preciso for, utilize as palavras. E Dom Helder Câmara já falava, as palavras convencem, mas o testemunho arrasta. Então, para a gente trazer essas pessoas para a igreja, a gente deve mostrar para elas que vale a pena ser cristão. A gente deve assumir esse jeito de ser bonito, com ousadia, com coragem e com alegria, para que elas se sintam atraídas por essa identidade tão bonita que o Senhor nos dá, que é a identidade cristã. Eu gostaria de mandar um abraço para todos aqueles que nos acompanham pela internet, de modo especial pelo pessoal da paróquia de São Silvestre, onde eu moro e trabalho, e pelo pessoal da minha paróquia, a paróquia de Nossa Senhora da Conceição. Mas também eu gostaria de dizer a todos vocês que não tenham receio de se aproximarem de Deus. Na Páscoa, nós somos convidados a olhar para a história da nossa humanidade e contemplar a ação amorosa de Deus na nossa vida e na nossa história. Deus é bom e tudo que Ele faz é para o nosso bem. Então, não tenha receio, medo ou vergonha de se aproximar dEle. Pelo contrário,
abra as portas da sua vida e do seu coração para Deus e deixe que Ele te toque com sua graça, seu amor e seu poder, para que você possa dar um salto de qualidade na sua vida. Deus não nos tira nada, pelo contrário, Ele só quer nos acrescentar. E nesse tempo da Páscoa é uma oportunidade preciosa que a gente tem de contemplar e de experimentar essa ação amorosa de Deus. Amém. Muito obrigado, seminarista Fernando. Espero ter um bate-papo novamente aí. Muito obrigado, Ed. Eu que agradeço pela oportunidade. Se Deus quiser, gostaria de nos encontrar também em outros momentos. Muito obrigado. Então é isso aí, ficamos por aqui. Vocês aí que estão do outro lado aí, não esquece de curtir a página e se inscrever no canal. Forte abraço.